prosseguir, irmãos, no nosso estudo da epístola do apóstolo São Pedro, lá na sua primeira epístola, estamos no capítulo 2 e já há algumas quartas-feiras no versículo 9. Esse versículo 9 é de uma beleza, mas também de uma responsabilidade enorme para nós. 1 de Pedro 2, 9. Estamos sempre repetindo o mesmo, porque estamos falando por frases separadas, não é? Vamos lê-lo? Mas hoje a gente termina, com a permissão de Deus, esse versículo 9. Leiamos juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu tenho feito, irmãos, primeiro a gente faz uma recordação do que foi dito até agora neste versículo, né, para nós nos colocarmos dentro, nos situarmos em nosso contexto. Pedro, sem dúvida, foi além das tradicionais interpretações das escrituras judaicas quando mostrou que a resposta verdadeira ao Messias, Jesus Cristo, está na aceitação do seu evangelho e não no fazer parte do povo do qual geneticamente Jesus Cristo, como ser humano, pertenceu. Nós sabemos que Jesus nasceu como um judeu, não é? Maria era judia, ele nasceu do povo judeu, porque a salvação vem dos judeus, não é? O próprio Jesus disse isso à mulher samaritana. Mas por que o povo de Israel, hoje chamado de povo judeu, foi separado para dar ao mundo o Messias? Na ideia da cabeça dos judeus, passou-se e passa ainda esta ideia de que por isso eles, em relação a Deus, a situação deles está toda resolvida. Chega a haver pensadores entre eles, mas não só entre eles, até no nosso meio, de que basta você nascer judeu para estar salvo. O famoso Vimalgo, né? Pastor batista holandês, criador da missão A Chamada da Meia-Noite, defendia isso. Ele chegava a dizer, e eles têm missões em Israel, mas ele chegava a dizer que não se pode e não se deve pregar o evangelho ao judeu. Porque o judeu não precisa. O judeu, porque nasceu num povo separado, no povo da aliança, ele, por ser judeu, já nasce com a sua salvação assegurada. Irmãos, isso é simplesmente jogar a cruz de Cristo ladeira abaixo. O que eu acabei de perguntar aqui, irmã, se Jesus fez isso tudo na cruz do Calvário, há outra maneira de você ser salvo, a não ser recebendo a salvação que Jesus nos trouxe através do seu sacrifício vicário? Obviamente que não. Mas Pedro trabalhou isso muito bem. Ele foi fazendo a comparação da igreja dos seus dias, e obviamente nos alcançando através do Espírito Santo, com o seu pensamento, uma comparação com o povo judeu, e ele deixou isso claro, não é? Que o fato de ser povo de Deus não tinha a ver com o nascer geneticamente no meio do povo do qual Jesus nasceu. O pensamento petrino era e continua sendo, para a igreja de Cristo hoje, que entre os hebreus, entre os antigos judeus, os que realmente amavam a Deus, formaram o povo de Deus, formaram o Israel de Deus, não só no sentido racial, mas também no sentido espiritual do termo, e que este povo de Deus, este Israel de Deus, hoje é formado por todos quantos em Jesus Cristo passam a amar a Deus. Quando Deus separou Abraão para dar origem ao povo hebreu, que hoje, como disse, chamamos judeus, Deus disse que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Só nessa promessa de Abraão a gente percebe que Deus já estava desvinculando, não é, a questão de uma raça separada como o seu povo. O Israel de Deus, completo, perfeito, definitivo, hoje é a igreja de Jesus Cristo, de todos os tempos e de todos os lugares. Os judeus que se converteram, que se convertem,
e se converterão a Cristo por causa disto, de terem recebido a Cristo, também fazem parte hoje desse Israel de Deus, completo, perfeito, definitivo, que é a igreja. Não é mais o Estado de Israel, não é mais o povo judeu. Eu sempre vejo o povo judeu hoje como um memorial, uma espécie de memorial de Deus, por isso eles estão lá, naquela terra que um dia Deus deu para eles, mas não toda a terra. Eles nunca ocuparam toda a terra que Deus prometeu, porque sempre Deus usou o ser. Se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis, se, e eles não foram. Até que chegou finalmente a recusa máxima, quando eles se recusam a receber Jesus Cristo como Salvador, como Messias de Deus. Eles esperam o Messias até hoje, não é? Eles não têm consideração muito grande com esse Jesus nosso, não é? É questão de crença, de fé, a gente entende, mas entendemos que por isso, essa rejeição, por isso que João, no prólogo do seu evangelho, disse que Jesus veio para o que era seu, o que era dele, os judeus, mas os seus não receberam. E a todos quantos o receberam, a esses, aos que receberam Jesus, Deus deu o poder de serem feitos, ou o direito, né, de serem feitos filhos de Deus. É importante lembrar que ao definir a igreja de Cristo da forma como Pedro definiu neste versículo 9, Pedro partiu da linguagem do pacto que foi estabelecido entre Deus e Israel, que fez do povo de Israel a nação escolhida por Deus em meio à humanidade. Em Êxodo 19, Moisés proclamou aos que ele levara ao Monte Sinai que eles, os hebreus, os judeus do passado, se tornariam numa nação de Deus, estabelecendo-se para isso sobre um pacto de Deus para com eles. Embora Arão, irmão de Moisés, e os seus filhos tenham recebido o direito de uma participação especial como sacerdotes à luz deste pacto estabelecido entre Deus e Israel, não é difícil perceber que o sacerdócio de Êxodo 19, lá mencionado, ia além da família de Arão, ia além da tribo dos levitas. Era já a figura, na verdade, de um sacerdócio para toda a humanidade que Pedro identificou como sendo a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo naqueles dias, a Igreja de Cristo que significa hoje nós. Nós hoje somos este sacerdócio para toda a humanidade, para todos os povos. E antes de entrar no texto, então, propriamente para hoje, que fique claro, mais uma vez, irmãos, que essas nossas palavras não significam desprezo pelos judeus, não significa menosprezo, né, pelo Estado de Israel, pelo povo hebreu, o povo judeu. E, sob hipótese alguma, eu falei isso, né, que essas coisas que fizeram com os judeus e que se tem feito com os judeus hoje, graças a Deus, já não tanto, né, praticamente quase nada, mas os chamados pogroms, a Inquisição tinha uma preferência pelos judeus absurda, né? Tudo isso que foi feito, se justificando no fato de que eles mataram Jesus Cristo, não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Jesus jamais ensinou, Jesus jamais endossou qualquer esse tipo de prática que durante os séculos vieram acontecendo e que teve o seu ponto máximo na Segunda Grande Guerra, e aí já não foi por questão de má compreensão dos chamados cristãos, mas foi uma questão do nazismo, né, do nacional-socialismo, liderado por um louco, né, que conseguiu seduzir a Alemanha e tinha um ódio especial, né, pela raça judaica. Mas que fique claro que nós amamos os judeus, que nós nunca nos esquecemos de que Jesus nasceu judeu, que o Israel do passado era chamado de a menina dos olhos de Deus. Essa menina dos olhos de Deus hoje somos nós, mas também eles foram a menina dos olhos de Deus. Mas hoje, os judeus permanecem incrédulos, na sua grande maioria, poucos se convertem, e deixa eu lhes dizer aos irmãos, isso é um motivo de oração, não é motivo para termos antagonismo contra eles.
Os irmãos podem ter certeza, talvez os irmãos vão ficar surpresos. Mas a conversão de muçulmanos a Cristo é mais fácil do que a de judeus. Do que a dos judeus, podem ter certeza disso. Há muito mais dificuldades de se alcançar um judeu e trazê-lo para Jesus Cristo do que se alcançar um muçulmano e trazê-lo para Cristo Jesus. E os resultados é só se ver. Através das estatísticas, se compararmos o número de ex-muçulmanos que são cristãos e compararmos o número de ex-judeus que são cristãos. Existem, graças a Deus, existe uma igreja de judeus em São Paulo, por exemplo, mas é muito pequena e eles se convertem assim muito catando, né, números bem contadinhos, muito pequenos. O judeu ortodoxo, quando você deixa o judaísmo, e aí não é só pelo cristianismo, mas por qualquer outra religião, e eu fico imaginando como deve ser duro isso, né, para um judeu. Se ele comunicar à família que ele deixou de ser judeu, que ele passou para o cristianismo ou qualquer outra religião, ele é chamado, colocado no meio da família, e vai ouvir a partir do pai e da mãe: maldito você é, maldito serás quando te levantares, maldito serás quando deitares, maldito serás quando comeres, maldito serás quando beberes, maldito, maldito, maldito. Isso ainda acontece em meio aos judeus religiosos. Entre os judeus, que na maioria não são nada, não é nada, né? São seculares, isso não acontece, obviamente, mais. Mas ainda no meio daqueles que são os que aguardam o Messias, que não recebe Jesus Cristo, ainda existe esse tipo de comportamento. Volto a dizer, não justifica nada disso, temos antagonismo contra eles, são pessoas que não chegaram à fé em Jesus Cristo, e aí outros também fazem coisas semelhantes, precisam ser alcançados. Alguns que estudam as profecias bíblicas falam, baseado lá em Romanos, de que haverá uma conversão nacional dos judeus no final dos tempos. Eu tenho dificuldades um pouco de entender o texto dessa forma, mas respeito esse tipo de interpretação. Seja como for, irmãos, eu gosto de dizer isso. Há um lugar vazio na Igreja de Cristo hoje, e esse lugar é o lugar dos judeus. Devia ser o lugar dos judeus. Esse lugar está vazio porque esse foi o povo. De qualquer forma, Deus nunca joga para perder, obviamente. Deus usou o povo de Israel para cumprir a promessa que foi feita. A primeira igreja cristã foi formada por judeus. Os primeiros missionários foram judeus. Então, na verdade, o que Deus falou da promessa do povo, não é, que seria usado por Deus para abençoar as nações, se cumpriu. E isso nós temos que olhar para trás da história, a história é a mãe da vida, né, e ver isso com muito carinho. De qualquer maneira, eles foram usados por Deus para abençoar a humanidade, aqueles judeus cristãos, judeus que se converteram a Cristo. E aí a gente entra, irmãos, no estudo de hoje, para encerrarmos, como eu disse, esse versículo 9. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Pode ser traduzido: povo de propriedade exclusiva de Deus. Pode ser traduzido: o povo que Deus separou para ser só dele. Foi o que Pedro escreveu para a igreja cristã dos seus dias. Irmão, não é pouca coisa não, né? Pensa bem. Povo que Deus separou para ser só dele. Nós fomos separados em Cristo Jesus. Não é porque nós somos mais bonitos que os judeus. Nós fomos separados em Cristo Jesus para sermos tesouro de Deus, propriedade exclusiva de Deus. A afirmação tem dois contextos. O primeiro contexto está na caminhada do povo hebreu para a terra prometida, conforme Êxodo 19, versículo 5. Neste primeiro contexto, Deus disse a Moisés para dizer ao povo de Israel: se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial entre as nações. Irmãos, Pedro sabia porque Deus colocara esta condição
ao povo hebreu, racialmente falando: se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Israel definitivamente deixou de obedecer a Deus e rompeu toda aliança com Deus ao rejeitar como nação o Senhor Jesus Cristo. Esta rejeição tornou de forma bem mais acentuada o fato da Igreja de Cristo, então, se tornar nesse tesouro de Deus, nessa verdadeira descendência de Abraão, em quem seriam abençoadas todas as famílias da terra, independentemente da fidelidade ou não do povo hebreu. Nós podemos dizer, irmãos, de certo modo, até para deixar claro, né, que não há esse antagonismo nosso contra o judeu em si, que nós somos judeus. Por causa de Cristo, nós fomos feitos verdadeiramente judeus. Os verdadeiros judeus. Nós e os judeus que aceitam Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é o novo Israel de Deus. Não mais um Israel formado apenas por um povo, racionalmente falando, mas formado pelos povos de toda a terra. Os povos que ainda não foram alcançados estão e serão definitivamente alcançados. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é o novo e definitivo Israel de Deus, porque tal igreja é formada pelos que levam a sério esse negócio de obedecer a Deus e de guardar a sua aliança. Mas há uma diferença, irmãos, nesse Israel de hoje em relação à obediência a Deus e ao guardar a aliança com Deus daquela que existia com o Israel do passado. Eles viviam sob um contexto de ameaças e de medo, por causa da lei. E isso foi de propósito. A lei é santa, boa e justa. A lei é santa, boa e justa, Paulo disse. Mas o mesmo Paulo chama a lei de um ministério da morte. A morte que veio escrito em pedras. Mesmo Paulo diz que quem está sob a lei está debaixo de maldição. Nós não somos julgados mais pela lei, nós somos julgados por termos recebido ou não Jesus Cristo. Mas a lei não importa, a lei dos 10 mandamentos não importa para nós? Claro que importa. Foi a forma mais sucinta, mais prática que Deus deu para que o seu povo saiba como é que você pode cumprir os 2 grandes mandamentos da lei. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Os primeiros mandamentos é sobre amar a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, é o dia do Senhor, não é, que já vinha carregado de todo um simbolismo de mudança, porque sábado quer dizer descanso, e Jesus é o nosso descanso, e Jesus ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana, e começa a fazer nova todas as coisas. Então o sábado já trazia em si, o sábado abençoado por Deus como memorial da criação, já trazia em si a mensagem de uma mudança, de um outro tipo de sábado, que não mais aquele sábado judaico, que só poderia se aplicar a um povo determinado, a uma raça determinada, do jeito que a coisa era imposta para eles. Mas dentro desse contexto, irmãos, então, a gente pode aprender essa verdade. Havia o temor, havia os avisos: se vocês não me obedecerem, se vocês romperem comigo, porque havia lei, e a lei levava as pessoas a esse tipo de condição. Agora nós somos o novo Israel de Deus e nós estamos sob a graça. Tem de haver obediência? Tem de haver obediência. Nós temos uma aliança? Temos uma aliança. E devemos cumprir essa aliança? Sim, mas agora nós temos uma outra razão. 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo me constrange. A obediência agora é pelo amor. O levar a aliança com Deus, a última e definitiva que ele faz através de Cristo, selado pelo seu sangue, como ele falou lá na celebração da ceia. Isso tudo é feito hoje, irmãos, pelo amor para com Jesus Cristo. E se não for feito, nada mais, na verdade, em relação a isso, não é? Há de ter valor. O segundo contexto, o primeiro contexto foi esse. Na caminhada
do Êxodo, em busca da terra prometida. O segundo contexto em que o povo de Israel é declarado como um povo especial é o do cativeiro babilônico, quando o povo de Israel, racialmente falando, recebeu de Deus a mensagem que foi registrada em Isaías 43, versos 20 e 21. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Conscientizado, irmão, de que Deus, ao dizer isto, ao fazer esta promessa, obviamente sabia, em sua onisciência, que o povo hebreu, como nação, iria recusar-se ao Messias e assim recusar-se ao próprio Deus, Pedro aplicou esta promessa à igreja de Jesus Cristo. O Israel de Deus, formado por todos os povos, abençoados pela promessa feita a Abraão, que incluiu, obviamente, a todos os judeus que recebem e receberão Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Para os irmãos pré-milenistas, estas palavras de Isaías se cumprirão sobre o povo judeu, racialmente falando, durante o milênio aqui na terra, quando os judeus, eles creem, durante os 7 anos da grande tribulação, sob o governo do anticristo, converter-se-ão a Jesus Cristo e serão a igreja de Cristo na terra, porque a outra igreja, a essa altura, já foi arrebatada e aguarda no céu o retorno, quando haverá o milênio, então esses crentes descerão e depois haverá 1000 anos, para que depois Satanás seja solto e se volte de novo contra Jesus Cristo, aí Jesus Cristo vem outra vez, aí há a batalha do Armagedon. Respeito muito essa posição, mas é muito complicado, irmãos, porque a palavra diz que Jesus vai vir uma vez só. É uma vez só que ele vai servir. Nessa teoria dos nossos irmãos pré-milenistas, ele vem para o arrebatamento, depois vem para trazer a igreja depois da grande tribulação, e no final dos tempos finais para o juízo final, 3 vezes. Não é isso, né, que a palavra nos ensina. Para os não pré-milenistas, as palavras de Isaías se referem ao povo de Israel, de Deus para sempre, a igreja de Jesus Cristo no milênio eterno, ou seja, quando estivermos nos novos céus e na nova terra, porque nesta nova terra não haverá animais que molestem e nem desertos. Haverá água em abundância, pois não haverá nenhum tipo de sede, e o louvor a Deus será contínuo e perfeito. Afinal, a verdadeira igreja de Jesus Cristo é aquela formada por todos quantos atenderam e atendem à afirmação de Jesus que diz: porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Esta é a vontade de Deus a ser obedecida. Esta é a vontade de Deus, olhar para o Filho e crer nele. Porque sem se obedecer isso, nenhuma vontade de Deus pode ser obedecida. E quando se tenta obedecer qualquer vontade de Deus, em nome de outra qualquer coisa, que não dessa salvação absoluta em Cristo Jesus, essa obediência é sempre insatisfatória. Sem Jesus Cristo não há como se obedecer a Deus de forma satisfatória, mesmo se fazendo, às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, aquilo que Deus aprova, que Deus gosta, que Deus ama. Este é o último pacto, irmãos, a última e final aliança de Deus com a humanidade, feita por meio de Jesus Cristo, selado com seu sangue. Embora toda a terra e tudo que nela existe pertença a Deus, Deus disse isto no Êxodo, e Paulo lembrou isto, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, 1 Coríntios 10, 26, a antiga nação de Israel era para ser posse especial de Deus. Daí o que está escrito em Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se me obedecerem,
fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5, 6. É impressionante como Pedro não teve dúvida de aplicar isto à igreja dos seus dias. A igreja cristã, não ao Estado, não ao povo judeu, mas a igreja de Cristo dos seus dias e, obviamente, a nós, igreja hoje. O sangue de Jesus Cristo, isto é, o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, nos comprou para Deus, tornando todas as pessoas da terra, de todos os povos, que recebem por causa disto o senhorio absoluto de Jesus Cristo, tornando estes que fazem isto, este Israel de Deus eterno, sua herança, seu tesouro especial, seu sacerdócio, sua nação santa, na qual, como eu disse há pouco, o obedecer, o se firmar no pacto, é uma realidade que se procura acima de tudo, porque o amor de Cristo nos constrange. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que nós somos um novo Israel de Deus, o povo de Deus. Já temos dito algumas vezes que a função primeira da igreja é o culto a Deus e a adoração em espírito e em verdade, que a missão primeira da igreja é levar o evangelho a todo mundo. O verbo grego que Pedro usou e que se traduziu como para anunciar foi exkagelo, que se traduz como proclamar, celebrar. E os gregos usavam este verbo quando falavam de fazer o culto, de celebrar seus cultos aos seus deuses. E o apóstolo, irmãos, usou este verbo como a primeira função desse povo escolhido de Deus, desse povo propriedade de Deus, desse definitivo Israel de Deus. Anunciar, proclamar, celebrar, portanto, cultuar a Deus. Vem mesmo em primeiro lugar. Mas por causa de quê? Por causa das grandezas dele. Pedro usou então a palavra grega aretas, que era usado como virtudes, mas virtudes que davam a quem era apontado como virtuoso, não somente prerrogativas éticas, mas as prerrogativas do poder, da autoridade, da excelência. Daí a NVI traduzir aretas como grandezas, para anunciar as grandezas de Deus. Pedro esclareceu que a igreja foi feita o Israel de Deus para proclamar o culto a Deus devido à grandeza e excelência de Deus, que sendo tudo isto, teve uma razão precípua para este Israel de Deus, chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. A forma verbal grega que Pedro usou foi ekalesen, que significa chamar para fora. Daí a palavra eclesia, correlata a ekalesen, ser a palavra igreja, que significa sair de dentro para fora das trevas. Daí a missão do Israel de Deus ser chamar os que estão dentro das trevas para fora, aonde está a luz maravilhosa de Deus, para que então cultuem a este Deus. Daí a missão da igreja ser esta, a evangelização. Tirar as pessoas das trevas para que elas venham para a luz de Deus e possam adorar, proclamar a grandiosidade deste Deus. Naturalmente, irmãos, que o termo trevas, que Pedro usou aqui, significa a natural ignorância, não é, do ser humano sobre Deus, que só pode ser sanada mediante Jesus, que diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Chamar das trevas para a sua maravilhosa luz.
O epíteto maravilhosa, dada a palavra luz, pode ter sido usado, quem sabe, por Pedro como uma espécie de lembrança daquela sua experiência na transfiguração de Jesus, quando ele testemunhou com João e Tiago o rosto de Jesus tornar-se resplandecente como o sol. Mateus 17, 2. Algo tão maravilhoso, que Pedro não queria descer. Lembram-se disso? Não, vamos fazer aqui 3 tendas, vamos ficar aqui, para que descer? Isso aqui está maravilhoso demais. Irmãos, imagine como deve ter sido lindo demais mesmo. Naquela transfiguração de Jesus, com brilho como do sol. Talvez ele estivesse pensando nisso, provavelmente ele se lembrou disso. Mas, de qualquer forma, irmãos, Pedro escreveu a uma igreja que tem e que foi chamada para ser, então, o novo Israel de Deus, e uma igreja que estava sendo perseguida, maltratada pela sociedade de então, de forma que ele entendeu que as realidades que cercam a igreja, há de ser o Israel de Deus permanente, 2, há de ser composta por gente que foi tirada das trevas para uma luz maravilhosa. Pedro explora isso, Pedro destaca isso, irmãos, como uma espécie de consolo na perseguição, alívio no sofrimento e fortalecimento na tribulação. Para a igreja daquela época, para a igreja dos dias de hoje. Somos o Israel de Deus. Isso faz toda a diferença, irmãos, para a nossa vida, para quem nós somos. Não importa quanto nos pisem, não importa o quanto sejamos maltratados, espenhados. Em alguns lugares ainda temos respeito, em outros lugares não há o mínimo respeito para aqueles que se dizem cristãos. Somos covardemente espancados e assassinados, né? E aumenta cada dia mais o número dessas ocorrências, apesar do mundo pregar tanto respeito aos direitos humanos, mas não importa, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas nós somos o sacerdócio de Deus, nós somos a nação santa de Deus, e nós somos aqueles que foram tirados das trevas para esta luz maravilhosa, cujos efeitos só podem ser sentidos por aqueles que realmente se deixam tomar, levar, induzir, conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos encerrar, irmãos, esse nosso culto e encerramos agora o versículo 9. Vamos, com a permissão do Senhor, na próxima oportunidade, começarmos então com o versículo 10. E assim vamos caminhando, né, lentamente com os nossos estudos bíblicos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a bendita consolação do Espírito Santo sejam conosco, que aqui estivemos neste lugar que chamamos de casa de Deus, porque nós, como templos de Deus, aqui estamos dando a possibilidade disso acontecer, mas que esteja também com aqueles que nos acompanharam pela internet e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.